8 horas e 33 minutos na cidade, um ótimo dia, uma ótima terça-feira, véspera de feriado. Evandro Rizzi aqui na Rádio Cidade, apresentando Ciência e Ambiente. Evandro, um ótimo dia. Bom dia, Bruno, como você está? Tudo bem, graças a Deus. Então, qual o tema de hoje, então, Evandro? Hoje a gente vai falar um assunto meio triste. Não é um assunto alegre, não é um assunto divertido, mas é um assunto que precisa ser falado, né? Esse mês, aliás, todos os anos, o mês de outubro é dedicado à ciência e tecnologia. E a semana que vem é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E o Ministério, a Secretaria Estadual, os vários entes governamentais fazem atividades de propaganda, atividades lúdicas com estudantes, com universitários, para falar da importância dessa área para o país. Mas a gente tem que entender que o Brasil, ele investe muito pouco em ciência, né? Mas vamos começar. Como falar de ciência, né, para a dona de casa, para o pedreiro, para o agricultor, né, para a pessoa que está aí no dia a dia? O que é um cientista, né? Porque a gente muitas vezes tem a ideia de que o cientista é aquele cara maluco de jaleco, né, excêntrico, de cabelo bagunçado, a cara do Einstein, né? Quando a pessoa pensa no cientista, pensa no Einstein, né? Aquele cara língua de fora. Tem um estereótipo, né? O nerd que nunca pega ninguém, feio, cabelo encebado, né? É um estereótipo que se criou, né? Você pensar, eu vou falar de cientistas da minha área, né? Que são youtubers, que são pops. O Átila, né? Que se destacou tanto na pandemia, ele não tem esse estereótipo de um cientista, fez pós-doutorado. O Pirula, do canal do Pirula, o cara é um biólogo com doutorado, parece mais um roqueiro lá da década de 80, aquele cabelão, tem nada a ver com a figura de um cientista. São pessoas normais, são pessoas que estudam muito, pessoas que têm um currículo, que têm uma produção, mas esse estereótipo a gente tem que derrubar ele primeiro, né? E é muito importante se investir em ciência e tecnologia, que veja, são duas coisas diferentes, mas uma coisa ajuda a outra, porque se você investe em ciência, você cresce em recursos tecnológicos, isso a gente vê, né? Todos os países que investiram em um tiveram um crescimento no outro, tá? A gente tem exemplos muito interessantes de como que a ciência ajuda. Na pandemia, por exemplo, né? Acabei de falar do Átila aqui, né? A pandemia foi um período interessante para a gente ver a importância do desenvolvimento científico, porque se não fossem cientistas, não teria o isolamento do vírus, descobrir como que o vírus se comporta, desenvolver a vacina contra o vírus, depois acompanhando os resultados da vacina, porque depois que fomos vacinados, isso foi sendo monitorado, foram sendo feitos testes para aprimorar essas vacinas, como qualquer vacina, né? Gente, se não fosse a ciência, não teria vacina. Há 200, 300 anos atrás, reis e rainhas morriam de varíola, né? Então, hoje em dia, qualquer um de nós recebe vacinas básicas. Por quê? Porque a ciência avançou muito nesses últimos anos. A gente tem que pensar também, né, que países desenvolvidos, eles investiram muito em ciência no passado. Se você pegar ali os tigres asiáticos, Singapura, Coreia do Sul e tal, aqueles países asiáticos que amam tecnologia, não é à toa. Japão, né, eles fizeram investimentos maciços em desenvolvimento científico. E aí também tem que pensar numa coisa. Quando você investe em ciência, você tem que investir em educação também. Esses países investiram muito em educação. Tem que andar junto, né? Tem que andar junto. Porque se você não investe em educação, como é que você está formando os próximos cientistas, né? Então, desde a base, tem que ter uma educação muito boa naquele país, para aí você ter cabeças treinadas, estudadas, para você dali tirar o cientista. O cientista é uma pessoa que tem que ter uma formação muito boa, né? Então, você não investe em educação, desculpa, você não vai desenvolver a ciência no seu país. E aqui no Brasil, como eu disse, é um país que peca muito no investir em ciência, né? Não sei se foram escolhas equivocadas, se existe uma pressão, a gente cai até na teoria de conspiração, né? Peraí, será que estão fazendo para dificultar mesmo o que acontece? Falta de conhecimento básico, né? Porque a educação é tudo, né? É conhecimento, né?
Eu acho que é muita falta de interesse dos representantes, dos governantes, mas eu falo assim, há muitos anos. A gente falou aqui do César Lattes, que criou o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o Instituto de Matemática Pura Aplicada lá no Rio. Ele sempre foi sempre carregou essa bandeira de desenvolver ciência, e naquela época ele já reclamava que tinha que pedir ajuda de ministro e tal. Tinha um ministro que ajudava com o dinheiro do próprio bolso. Então não é uma coisa de agora. O César Lattes passou por esse perrengue na década de 50. No Brasil, ciência e perrengue andam juntas, infelizmente. Teve uns períodos melhores, mas hoje a gente colhe aí, ser um país que não tem é muito atrasado na indústria, na tecnologia, porque não se investe em ciência. Né? Isso é um fato. Por exemplo, para mim, uma coisa que ilustra muito esse descaso do país não só com a ciência, mas com o saber, com a cultura do conhecimento, foi aquele triste incêndio do Museu Nacional de 2018 no Rio de Janeiro. Gente, eu chorava quando vi aquela reportagem. Eu vi aquilo uma vez num bar, assim, todo mundo... Claro que, né, todo mundo vai se afetar com a notícia dessa, mas deveria. Tá todo mundo tranquilo e tal, e eu olhei, gente do céu, acabou minha noite quando eu vi aquela reportagem. Era pra gente ficar mais triste, falar isso aqui, hein? Era pra gente ficar mais triste e fazer um luto pelo incêndio do Museu Nacional, mais triste do que no 7x1 da Alemanha. Muito mais. Aquilo ali é uma brincadeira que gera milhões, né? Mas enfim, o 7x1 contra a Alemanha não foi nada perto do incêndio do Museu Nacional. Aquilo foi uma grande tragédia, porque não foi só... Gente, tem que entender o seguinte, museu é um lugar que só guarda coisa velha. Se só guardasse coisa velha, já seria muito importante, porque guarda a história do país. Não é só coisa velha, nós estamos falando de história, de cultura. Do nosso patrimônio, da nossa identidade nacional. E não só, o Museu Nacional também é uma instituição científica. Eu conheço alguns conhecidos meus, amigos da minha área, que fizeram mestrado, doutorado no Museu Nacional, que lá tinha coleções de insetos, de mamíferos, de répteis, de plantas, né? Muitos pesquisadores estudaram lá. Lá tinha coleções de bichos raros, de bichos que eram referências assim, para estudos, e está guardado em álcool. Aí, um incêndio acabou tudo. Né? Então, foi uma tragédia, foi uma coisa dramática, uma coisa que todo brasileiro deveria fazer. O dia do incêndio do Museu Nacional, fazer um minuto de silêncio todo ano, porque aquilo ali foi uma grande tragédia para o nosso patrimônio cultural e científico. Mas por quê? Desde muito tempo, os pesquisadores que trabalhavam lá já denunciavam que estavam sendo cortada verba, não estava se fazendo investimento. Então, meu amigo, um lugar, como eu falei, né, guardava um monte de bicho informal em álcool. Aí um fio desencapado que dá um curto-circuito, não tinha um plano de incêndio bom e tal, mas porque não tinha investimento, né? Porque é o que se dedica para a ciência brasileira, o farelo. Né? Não se faz investimento maciço. E depois, isso foi em 2018, né? Aí o Congresso Nacional faz uma tal de emenda do teto de gastos. Tem que fechar no azul, tem que fechar no azul. Você fecha no azul, mas tem que investir em educação, em saúde, em ciência. Então aquilo afetou várias áreas básicas. E infelizmente a ciência vai ser afetada porque quem quiser investir não vai poder, porque tem emenda constitucional que fala que você tem um teto, mesmo tendo dinheiro. Então, é uma coisa absurda. Também agora está correndo o Congresso Nacional a medida provisória 1136 de 2022, quem quiser pesquisar, tá? No site do Senado, no site da Câmara Federal. É uma medida provisória que vai impor limites para utilizar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Tá? Aí já tem até um senador para pedir audiência pública contra essa medida provisória, porque assim, gente, medida provisória, para quem não sabe, é como se fosse um decreto que o presidente assina, só que tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Ele já tem validade quando o presidente assina, mas se o Congresso Nacional não votar ou não aprovar, cai a validade. Se o Congresso Nacional aprovar, vira lei. Então, está nessa etapa que está no Congresso, o Congresso está debatendo. E esse senador, me fala de nome agora, eu peço desculpas, ele pediu uma audiência pública porque essa medida provisória foi inconstitucional. Porque a Constituição fala que o país tem que investir em ciência, tem que investir, tem que fomentar, e aí você cria uma medida provisória que trava esse fomento.
Então acharam na Constituição um princípio que diz que você tem que fomentar sim. E agora também, recentemente, vimos o escandaloso contingenciamento de recursos para a educação feito pelo governo federal. É escandaloso porque, gente, até a educação infantil vai ser afetada, né? Então, se a gente está falando aqui de desenvolvimento de ciência e tecnologia, como eu falei, a educação está sendo investida. Como é que a gente quer um pesquisador desenvolvendo uma possível cura de um câncer no futuro se até a educação infantil aqui está sendo negligenciada? É muito complicado, gente. Nós, como brasileiros, temos que nos preocupar com essas coisas. Aí, como se não bastasse esses cortes, ainda nos últimos anos teve um bombardeamento de fake news, de perseguição mesmo às universidades, né? Um certo ministro de educação falando que acontece com a Alcúrdia, plantação de maconha em universidades. Gente, desculpa, isso aí é a pessoa que fala isso é a dublagem, você não está inventando isso da cachola dele. Não existe isso é totalmente mentira, você tem que provar que isso existe. Eu estudei em Universidade Federal, eu falo para vocês que não existe. O que existe sim, é muito choro, ranger de dentes, porque a gente estuda muito. É um período que muitos alunos têm depressão, inclusive, de tanto que estudam. Igual, eu fiquei sabendo que tem faculdades que fazem semana do saco cheio. Eu nunca tive isso. Universidade Federal não tem isso. Semana do saco cheio. Você tem a semana do desespero. Toda semana, semana do desespero. Eu estou dizendo isso para dizer o quê? Que estudante estuda muito mesmo. Nas federais, você faz muita coisa, inclusive muita ciência. Eu falo assim de experiência própria. Eu fiz Universidade Federal de 2007 a 2011. Foi um período de vacas gordas. Muito, não sabiam onde botar dinheiro. A gente Ciência Sem Fronteiras, gente que ia para outros países, muito projeto de iniciação científica para estudantes de faculdade, de graduação. Aí quando eu fiz o mestrado, já estava ali em 2014, 2016. 2014 não estava bom. 2015 foi mais ou menos. 2016 não tinha dinheiro nem para gasolina mais. Já começou a degringolar. Então de 2016 para cá, meus amigos que ficaram lá na vida acadêmica me falavam, Evandro, está cada vez pior. Então houve um pico, um período bom, de bonança. E lá em 2016, no ano do impeachment da Dilma, começou a piorar. Temer, Bolsonaro. Aí começou a piorar ali. Então os investimentos foram sendo cortados, contingenciados. Mas, gente, a gente tem que pensar uma coisa. Ciência não é gasto. Ciência é investimento. Talvez quem for investir em ciência, né, vai ter um pouquinho de dificuldade ali, porque as contas vão apertar um pouco, mas daqui a 10, 15 anos você colhe os frutos. Eu falei, países da Ásia, o próprio Estados Unidos investiu muito, criou grandes instituições de ensino superior e de pesquisa durante anos, claro, para a Guerra Fria, essas coisas, mas indiretamente eles estão colhendo os frutos agora. Olha aí, os prêmios Nobel, a gente falou tanto de Nobel quanto os brasileiros que não ganharam, olha o tanto de americano que ganha o Nobel. Porque quem investiu muito em ciência e educação. Perfeito. Tem que andar junto mesmo a questão da educação e da ciência e tecnologia. Tecnologia é o futuro. Você vê que os bilionários estão todos dentro da tecnologia e que andam junto da ciência, que senão não consegue evoluir a tecnologia e os avanços tecnológicos. Evandro, quero te agradecer por mais um programa apresentado. Muito obrigado. Vai entrar de férias, né, Evandro? Eu vou entrar de férias, gente. Vão ficar umas semanas aí sem ouvir a minha voz. Como diz o... Vou tentar trazer uns reprises, Evandro. Vou tentar trazer uns reprises, para não ficar sem nada, né? Sim, fazer uma gradezinha para trazer um reprise. Eu volto lá dia 8 de novembro, tá? Eu vou ver o Flamengo ser campeão ainda. Vou voltar que eu triste, eu sou rico. Aí das duas, uma, né? Até lá o Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil, Libertadores, se quiser. Pode dar tempo de dar uma sugestão de leitura? A sugestão de leitura que eu tenho para esse tema, quem quiser se aprofundar, da pesquisa da revista Super Interessante. O tema do artigo é o tema de hoje. A ciência brasileira pede socorro. Joga no Google, tem lá um artigo muito bom que sobre esse tema, vocês vão gostar. E até novembro, gente. Valeu, obrigado, Evandro Rizzi, biólogo, apresentador do Ciência e Ambiente aqui na Rádio Cidade, todas as terças-feiras, 8h30 da manhã. Programa gerado, gravado, vai para o nosso Facebook, para o nosso canal no YouTube e também no nosso site. Compartilhe com seus amigos, tá na cidade, tá sempre bom demais.